Bom dia a todos e a todas. Vou tentar ser bem breve, depois passar a palavra à nossa área de transporte, com saúde, nosso superintendente de divisão, mas eu já gostaria de agradecer a toda a equipe da Prefeitura, que ajudou na elaboração do projeto e também na implantação. Vai ser um desafio agora, né? E eu acho que nós teremos um ganho muito significativo para a universidade. Antes de passar para o saúde, depois eu vou passar para o representante da DGRH, falar um pouquinho sobre a importância de nós mantermos os nossos dados atualizados no sistema da DGRH também. Está funcionando? Pode passar o próximo, Marco? Eu vou falar um pouquinho sobre como chegamos nesse momento. Não sei se tem algum representante do STU aqui na sala, mas eu acho que é importante resgatar o histórico, porque na universidade a gente costuma poucas vezes não dar crédito a quem de direito. Assim que nós assumimos a Prefeitura Universitária em 2021, eu, Braga, nós recebemos da chefia de gabinete, do professor Paulo César, a pauta específica do sindicato. Um item para a Prefeitura cuidar, que era a questão dos fretados. E nós nos debruçamos sobre a pauta e fizemos várias reuniões com o sindicato, com a diretoria naquela ocasião, para chegarmos a um denominador comum. Naquele momento, nós tínhamos diversas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, isso é importante falar, está documentado, está no CIGAR, em processo de tratamento, nós encontramos um modelo muito fragilizado, estava exaurido, e com intenções das gestões passadas de transferir todo o custo do modelo aos usuários. Isso está documentado. E nós recebemos a pauta do sindicato que queria ir para um outro viés, aonde nós estamos hoje. E nós fizemos diversas reuniões e depois apresentamos numa sala do consumo, para a diretoria do sindicato, o que nós tínhamos conseguido avançar junto à administração central e também à Procuradoria Geral, do que era possível melhorar no sistema. Bom, mas você passa o próximo, eu acho que naquela ocasião nós tínhamos uma taxa de ocupação que chegava a 52% de todo o sistema, ou seja, 48% do sistema estava ocioso. Era um custo muito elevado para a universidade. Hoje, nós estamos numa taxa de ocupação de 92%. Isso é a média. Tem linhas que chegam a 100%. Com essa taxa de ocupação, ficava difícil defender um sistema robusto, como nós temos hoje. Na época da pandemia, a situação foi pior ainda. Nós ficamos em casa e nós tivemos uma remodelação constante do sistema, com diminuição do tamanho dos carros. Então, imagine só, nós vimos uma pandemia, a diminuição do tamanho dos carros de 44 para 24, 24 os micro-ônibus, e mesmo assim a taxa de ocupação continuava baixa. Hoje a taxa de ocupação é 92%, como eu já havia dito, em alguns casos já com 100%. Como chegamos nesse cenário? Próximo, Mário, por favor. Nós chegamos nesse cenário graças à política que nós implementamos e aprovamos na deliberação Consul de outubro de 2022, onde nós reformulamos toda a tabela de desconto e também colocamos outras demandas que vinham sendo colocadas numa pauta específica. Por exemplo, gratuidade para servidores acima de 60 anos. Essa era uma reivindicação da pauta, nós incluímos na deliberação. Cobrança só de 50% para a área da saúde que fazem plantão. Não sei se tem alguém que da área da saúde faz plantão, mas nós não cobramos mais a integralidade do custo. É só 50%, porque as pessoas vêm metade do mês,
era 12 por 36, eu acho que o plantão. Então, também incluímos isso na deliberação, fruto da pauta. E depois nós refizemos a tabela de desconto. A lei, ela coloca que o empregador pode descontar até 6% do salário para custear o transporte. Nós fizemos uma discussão ampla, lembrar, com a administração central para fazer uma tabela progressiva, para que não repassássemos esse custo total para o empregador. Porque nós queríamos fazer uma política de retirar carros do campus e incentivar o uso do transporte coletivo e melhorar as condições do transporte para todo mundo. Iniciamos, então, para vocês terem uma ideia, a regulamentação desse sistema anteriormente datava de 1998. Então, nós estávamos muito defasados. Bom, então nós propusemos o primeiro desconto com 2,5%, que é a da referência inicial do ingressante, né, do nível médio, e depois ele vem sucessivamente crescendo no teto até de 4,5%. Ou seja, nenhum trabalhador paga aquilo que a lei permite, que é até 6%. E os valores em reais, você tem ali do lado. Então, até a referência M1A, você vai pagar R$ 116,80. Menos da metade do que a lei permite ser descontado. Um outro elemento importante que a regulamentação passada trazia é que o desconto passado era sobre o valor bruto total. Então, se você tinha quinquênio, sexta parte, alguma gratificação incorporada, juntava-se tudo e descontava. Agora, o desconto é em cima somente dessa referência. Então, se você tem quinquênio, sexta parte, alguma gratificação incorporada, ele não entra na conta para ser descontado. Isso é uma política que nós entendemos que demonstrou ser muito vantajosa para os usuários. Ou seja, nós deixamos de retirar dinheiro do bolso do trabalhador e deixamos o dinheiro do trabalhador. O que ocorreu nesse momento? Um crescimento exponencial, novamente, né, ao nosso sistema. Por isso que nós saímos de 52 e hoje estamos com a capacidade quase completa do nosso sistema, graças a essa política aprovada em 2022. A deliberação Consul 28 2022, acho que é de outubro, né? Outubro de 2022. É bom a gente falar um pouquinho mais, porque nós mudamos toda a concepção que tínhamos recebido na prefeitura. O custo atual do contrato, que nós acabamos de homologar, ele é de 57 milhões em 30 meses. Então sai 1.900.000 mês. O que nós arrecadamos, né, com aquele modelo de participação do trabalhador é em torno de 650 mil reais. Ou seja, a universidade subsidia 2/3 ou mais, né, mais 2/3 do custo total do transporte. E para vocês terem uma ideia, quanto vai custar a poltrona que a gente reserva, né, sempre reserva a poltrona do usuário, é em torno de R$ 672 reais. Ou seja, aquele servidor de nível médio que acabou de ingressar, ele vai pagar R$ 116 reais de um custo de 672. Então, nós, um quinto do valor total. Nós mudamos a lógica, né, do serviço e da cobrança do serviço. Dito isso, aqui, né, nós vamos apresentar o Vale Transporte, mas eu vou falar um pouco do Vale Transporte. Que é importante também a gente falar, não é, ele está integrado ao sistema de fretamento, que está na mesma deliberação, é importante te resgatar, porque também o Vale Transporte, ele tinha uma política que a gente achou muito estranha, porque só permitia dar Vale Transporte aos usuários residentes do município de Campinas, que é uma coisa muito estranha. E aqueles usuários que tinham o deslocamento
1000 metros da sua residência até o ponto de embarque do fretado. Essa também era outra demanda do sindicato, e nós conseguimos aprovar, junto com essa deliberação, a reconfiguração desse sistema, e hoje ele atende todos os municípios contíguos ao município de Campinas, ou seja, todos os municípios vizinhos ao município de Campinas é atendido pelo Vale Transporte. Em alguns casos específicos, né? O usuário reside a mais de 1000 metros do ponto, então ele vai receber o Vale Transporte. Não tem vaga na linha, que isso pode ocorrer também, e ele está dentro daquela deliberação, também vai receber o Vale Transporte. E nós conseguimos recentemente, porque nós sempre temos que dialogar com a lei, né, federal, e também a lei estadual e o entendimento da PG. Nós tivemos um caso específico que fugia da norma e nós consultamos a PG. Eu não vou lembrar o município, mas era um município que tem linha de fretado, mas o município não faz vizinhança com Campinas. Porque o nosso sistema de fretado ele abrange a região metropolitana toda. Depois você vai falar isso, te adiantando. E mais alguns 3 casos específicos que também fazia parte da pauta do sindicato, que nós incorporamos, que é Itapira, Jundiaí, Amparo já existia, mas nós também colocamos na deliberação. E Mojimirim. Houve um caso que a linha não fazia parte dos municípios vizinhos, mas não tinha vaga. E o usuário solicitou o Vale Transporte. Então, não fazia parte da regra. E nós consultamos a PG, pedindo autorização para ceder o Vale Transporte para o usuário, porque não é culpa dele, é por falta de vaga, é responsabilidade da universidade. E a PG entendeu que poderia, nesse caso, até nós regularizarmos vaga para esse usuário no nosso sistema, né, conceder o Vale Transporte. Então, nós conseguimos ter uma jurisprudência ali para atender alguns casos também que fogem da norma. E a nossa intenção sempre da Prefeitura, através da Unitransp, ocorreu algum problema, teve alguma demanda que não foi prevista na norma, vamos tentar ajudar a solucionar e ver o melhor caminho para resolver. E com isso a gente vai criando normativas, né, e modelos para melhorar nosso sistema no nosso dia a dia. Da minha parte era isso, eu vou convidar, né, a servidora da DGH para falar um pouquinho da importância do cadastro de todos nós no sistema da DGH. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Quem me conhece, meu nome é Júlia. Eu sou assistente técnica da área de administração pessoal e a prefeitura convidou o DGH para estar aqui e falar com vocês um pouquinho sobre a importância da atualização cadastral. Prefeito, agradeço o espaço. A gente agradece porque é de extrema importância a gente falar sobre isso. Parece ser um assunto simples, mas a gente vai ver que tem impactos significativos nos processos de trabalho. Então, eu vou falar brevemente, mas de um assunto que é importante, tá? Vou começar dizendo que faz parte das obrigações do servidor público, né, manter seus dados atualizados. Nós já fazemos isso através do recadastramento anual de ativos, né? Mas é importante que eu diga para vocês também que a Unicamp não tem acesso a esses dados que a gente fornece por meio do cadastramento anual. Portanto, é importante que a gente mantenha atualizado também os dados aqui dentro da Unicamp, tá? Junto aos sistemas da DGRH. Nós temos, anualmente, algumas obrigações que a gente cumpre, e hoje a maior delas, você já deve ter ouvido falar por aí, que é o E-Social. Então, o que é o E-Social? O E-Social é uma plataforma da administração pública que reuniu diversas obrigações que antes a gente tinha isoladas, né, através de vários sistemas, e ele reuniu essas obrigações de prestar contas, vamos dizer assim, prestar algumas informações através da plataforma do E-Social.
O E-Social exige uma qualificação cadastral, exige que a gente informe, além de dados de folha e várias outras situações, alguns dados cadastrais dos nossos servidores. Então, por isso é importante a gente manter esses cadastros atualizados, para que a gente possa fornecer esses dados de maneira fiel para essas obrigações, né? Além de outras situações que eu vou citar para vocês. Então, por que é importante? Primeiro, porque a gente celebra uma relação de trabalho, né? Com vocês celebram uma relação de trabalho. E para que essa relação funcione, é importante a gente conhecer esses dados de vocês. Segundo, porque nós temos diversos benefícios, diversas situações que acontecem neste universo de recursos humanos que necessita destes dados cadastrais atualizados. Criança, o próprio vale transporte, uso de fretato, enfim, diversos produtos que nós possuímos hoje que fazem uso desses dados de vocês e por isso eles precisam estar atualizados. Nós temos também, por exemplo, uma plataforma da DGRH, que foi criada no DGRH, que é o S-Integra. Não sei se vocês conhecem. O S-Integra, ele reúne diversos indicadores de recursos humanos, através dos quais a gente compõe relatórios importantes para a definição de políticas, né? Políticas públicas, de pesquisas, de definição de benefícios, de estudos, de trabalhos acadêmicos, né? Então, direto, por exemplo, quando eu estou fazendo cursos na EduCorp, a gente tem ali a citação de algumas pesquisas que se utilizam desses dados dos servidores para poder demonstrar o trabalho, assunto importante. Então, além do E-Social, dos tribunais de túmulo, das plataformas que nós precisamos alimentar esses dados, eles são importantes para que retorne para vocês mesmos algumas políticas, algumas ações da universidade. Tá? Dito isso, como que a gente faz essa atualização? Qualquer RH está capacitado para receber esses dados de vocês, para providenciar o encaminhamento para a DGRH, através dos processos, por e-mail, enfim, no sistema, pelos caminhos. E vocês também podem fazer essa atualização via vida profissional online. Então, lá na vida profissional online, vocês têm acesso, primeiro, a um relatório, com todos os dados que nós possuímos de vocês conseguem visualizar esses dados. E vocês têm também um formulário, que vocês conseguem fazer a atualização especificamente de dados de contato e de endereço. No caso, é bastante importante também. Então, a gente pede encarecidamente, coragem que vocês façam contato com os RHs, acessem a vida funcional online para providenciar essa atualização. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Júlia. Muito importante o que ela disse. Durante a apresentação, talvez eu retorne alguns pontos desses, das dificuldades que a gente tem enfrentado nesse processo de transição. Eu vou comentar basicamente o modelo atual que vocês, a maioria de vocês é usuário do sistema já. Deve ter alguém aqui que quer ser usuário, quer se informar sobre, mas a maioria já está no sistema. Vocês conhecem bem. Antes, Mário, por favor, eu sei que esse é o meu primeiro slide, mas se você pudesse voltar alguns, mais um aqui. Só para complementar um pouco dessa informação, já que demonstra um pouco também o quanto a gente avançou antes de pensar na execução do serviço em si. Uma questão mais de definição da política de transporte fretado com a universidade. Então, nessa deliberação antiga, que o Juliano comentou, que era de 1998, a gente não tinha muito claro quais eram os municípios que poderiam ser atendidos e quais eram os usuários que poderiam participar do sistema. Isso ficou muito claro nessa deliberação, como o Juliano comentou, foi uma deliberação construída
vários atores aqui na universidade. A prefeitura participou ativamente, porque é a prestadora de serviço, mas foi junto com o gabinete do reitor, junto com a Procuradoria Geral, junto com o sindicato, e depois, finalmente, não junto, né, mas foi submetida à aprovação do Conselho Universitário, que é o órgão maior aqui da universidade, o órgão deliberativo, composto por todos aqueles representantes de todas as unidades, todos os órgãos. Então, ali que foi aprovado essa definição, é o que determina como o serviço vai ser prestado e como ele pode ser prestado. Então, a definição dos municípios, depois de muita discussão, principalmente com a Procuradoria Geral, que entendia, como na regra do Vale do Transporte, que só os municípios vizinhos de Campinas poderiam ter linhas de fretado, junto com Campinas, obviamente, a gente conseguiu estender isso para os municípios que fazem parte da região metropolitana. Isso ficou lá escrito, definido, positivado na norma. Então, eu considero um grande ganho para todos os usuários da Unicamp, já que a gente percebe que muita gente, além de não morar em Campinas, não mora também nos municípios vizinhos. A gente recebe muita demanda nesse sentido. Tanto é que, mesmo não tendo a norma de 1998, a gente já tinha linhas que ultrapassavam os limites dos vizinhos, até mesmo da região metropolitana. Nesses casos, a PG concordou em manter esse benefício que já era concedido, que era o caso do Mojimirim, Limeira e Amparo. Ainda acrescentou Itapira e Jundiaí como possibilidade de linha, e eu já digo que a gente licitou esse contrato já prevendo essas duas linhas. Elas vão ser implantadas, a gente só não consegue dizer ainda qual que é a rota certinha. Eu vou explicar por quê. Nem os horários que vão ser preenchidos certinhos. Eu vou explicar por quê. Então, basicamente, é isso da definição, e esse último item aqui, a normatização da criação das linhas, que também era uma coisa que dependia muito da conveniência do momento, ou do entendimento de quem estava nesses postos de gestão, e hoje já é algo que está lá escrito na lei, definido na norma da deliberação consultiva. E que diz simplesmente, se a gente verificar uma demanda para esses municípios, no horário que consiga completar a capacidade de 90% do veículo, e tendo recursos orçamentários para isso, a gente pode criar um. Então, facilitou bastante essa criação, essa manutenção das linhas e principalmente a manutenção dos serviços, a possibilidade dos servidores virem para de uma maneira confortável. Pode avançar. Então, o modelo atual, vocês estão bastante acostumados, ele vem de um processo dos últimos 30 anos. A gente teve a oportunidade de ouvir alguns ex-prefeitos da Unicamp falarem sobre suas gestões, e a gente percebeu que foi no começo da década de 90 que houve essa decisão por pulverizar os contratos de fretamento. Antes tinham poucas empresas que prestavam e passou-se ao modelo de pulverização. Então a gente chegou no momento que a gente tinha 78 linhas de transporte fretado, basicamente 70 contratos. Um contrato por linha. Isso, do ponto de vista de gestão, não é que é difícil, é impossível. Não tem possibilidade disso acontecer. E é uma gestão que não pertence só à Unitrans, só à Prefeitura Universitária. É uma gestão que começa principalmente aqui nesse prédio, do DEJAC, a gente tem uma auditória GGBS, mas é a DEJAC que faz a gestão de todos os contratos da universidade. A gente fiscaliza a execução desses contratos. Mas é o impacto que tem na fiscalização, na gestão, daí a documentação em si, tudo, o procedimento de pagamento, a execução administrativa, a fiscalização administrativa, a nota fiscal, termos aditivos, prorrogações. E tudo isso passa por uma análise jurídica da universidade, que é a Procuradoria Geral. Então, são 3 órgãos diretamente impactados por 70 contratos com o mesmo objeto, praticamente. O objeto muda só a hora que sai, para onde vai. Mas a execução do serviço era para ser padronizada. Né? A gente está tratando do mesmo serviço, com servidores da mesma universidade, que têm os mesmos direitos e que merecem o mesmo
patamar de contrato de qualidade. A gente tinha aí uma pulverização que era ruim para a universidade e era ruim para os usuários. O que isso implicava também? A gente não podia colocar num contrato uma condição, por exemplo, de controle de acesso, que é um tema caro para a gente, porque vocês, como têm descontado aqui o valor do regulamento, é super injusto que uma pessoa que não está no sistema, não está cadastrada, vai lá e usa o transporte. E a gente vê muito isso acontecer. Vocês mesmos sabem. Vocês que vêm todo dia no ônibus, vocês percebem que às vezes vem uma pessoa estranha. Quem que essa pessoa entrou? Não é obrigação de vocês saberem, não é obrigação do motorista, porque a universidade também tem uma rotatividade de servidores. Mas muitas vezes essa pessoa é um clandestino, uma pessoa que nem trabalha na universidade, às vezes vê que o ônibus passa lá sempre, pega. Então é injusto com quem paga, é injusto com a universidade, é injusto com o dinheiro público que está sendo gasto com esses contratos. A gente precisa do controle de acesso, a gente precisa saber quem é isso. Só que a gente fazendo isso de um contrato, e os outros 69? O que a gente vai fazer? Do ponto de vista de operação, é terrível. Dados de rastreamento é a mesma coisa. Quantas vezes eu não quis oferecer para vocês um rastreamento em tempo real? Mas não é toda empresa que a gente contrata que tem condição de oferecer. Tem empresas grandes e empresas pequenas. As empresas, cada uma contrata um sistema de monitoramento diferente. Como que a gente vai consolidar todos esses dados para fazer análise? Não dá para a gente ser contratos. Não dá. São 20, 25 empresas que prestaram o serviço para a gente. Controle operacional, como é hoje, é terrível para a nossa equipe de fiscalização. Porque se acontece um problema no ônibus, a gente tem um controle muito descentralizado. A gente primeiro precisa descobrir qual que é a empresa que faz aquela linha, quem que é o responsável pela operação daquela empresa, qual que é o motorista contratado por aquela empresa que está prestando serviço naquele momento. É uma cadeia de informações que se replica em 70 contratos. É algo terrível. Então demora para reagir ao problema e dar a solução para vocês. Tudo isso demonstrava que o sistema não poderia continuar nesse jeito. A gente já tinha uma deliberação que garantia o direito de vocês, do afetado, mas operacionalmente a gente não conseguia manter isso. Por último, assim, que eu considero mais difícil nessa gestão de vários contratos, é a questão de alteração de itinerário. Alteração, quando a gente fala de alteração de itinerário, a gente fala basicamente desses 3 pontos, que é o horário de começo, né, da viagem, o horário que chega no destino, a rota que faz entre esses 2 pontos e os pontos de embarque e desembarque. Qualquer alteração que tenha nisso é uma alteração de itinerário ou de ordem de serviço, como a gente chama. O que acontece? No modelo atual, nesses 70 contratos que havia antigamente, hoje a gente está com uns 45. Reduziu um pouco, mesmo assim é impossível. Nesses 70 contratos, para fazer qualquer uma dessas alterações, a gente precisava de um termo aditivo. Um termo aditivo a um contrato é um movimento formalíssimo. É um novo contrato, na verdade. Né? Você está adicionando algumas cláusulas nesse contrato, nesse caso específico, ordem de serviço, que fazia parte integrante do texto assinado pela empresa. Então, era rígido. Para fazer um termo aditivo, se demorava em média 6 meses para fazer uma alteração de um ponto de embarque e desembarque. Então, isso desincentivava que as linhas obedecessem à necessidade dos usuários. Então, era uma necessidade que começava na Unitrânsito, passava pela DGA, ia para a PG, voltava para a DGA, voltava para a Unitrânsito. 6 meses para fazer isso. Impossível de fazer a gestão de um sistema que é de transporte. O transporte não é imediato. O transporte é a rapidez. O transporte não pode esperar para amanhã. O transporte acontece todo dia. Então, esse é o cenário atual que a gente conseguiu, depois da deliberação, montar, depois de todos os estudos que levantaram esses problemas, montar um sistema que a gente entendia como viável, como possível para a universidade contratar. Então, esse novo modelo, a gente estudou algumas soluções possíveis. Embora esse contrato tenha assinado na lei antiga de licitação, esse é bem o espírito da lei nova, a 14133, que é fazer um estudo técnico preliminar para determinar, diante dos problemas que você tem, qual que é a melhor solução, o que você precisa.
Mesmo não sendo uma obrigação legal na época, que isso foi em 2022, 2023, começo de 2023, a gente já aplicou essa metodologia da lei nova, que é buscar essa nova solução. Então, a gente percebeu que, primeiro, o sistema tinha sido construído com rotas que eram puxadinhos. A gente ia fazer alterações com base num sistema de 30 anos atrás, baseado em mapas de papel. Um mapa gigante, com pontinhos de alfinete, ia fixando, entrava o usuário, mudava. Desde 2005, a gente faz isso 20 anos, que a gente tem o Google Maps aí funcionando. Foi desde 2005 para cá, teve enormes mudanças do Google Maps, mas é uma ferramenta relativamente antiga, que a gente não usava aqui na universidade, não tinha como. A gente contratou uma roteirização, uma empresa especializada em geoprocessamento, essas questões de transporte principalmente. Eles determinaram uma roteirização com base nos nossos usuários. E sugeriu, além disso, que a gente devia alterar a lógica das linhas, como é hoje, né? Vocês conhecem bem. Por exemplo, linha 1 a gente tem. Ela tem a linha 1 ida e a linha 1 volta. A empresa de roteirização sugeriu que não necessariamente isso é o melhor. A gente precisa ter linhas de entrada e linhas de saída para atender a comunidade, que não necessariamente vai pegar o mesmo trajeto para otimizar esse trajeto. Isso seja um pouco difícil de entender. Não estou falando que a pessoa vai sair de casa e não vai voltar para casa. Ela vai voltar para casa, mas pode ser um outro trajeto, que otimize com uma outra linha. Isso tudo o sistema de roteirização dá para a gente. Então, a nomenclatura mudou para entradas e saídas. Então, a gente vai ter linhas de entrada e linhas de saída. Eu vou falar para vocês que os nomes das linhas vão ser baseadas nas entradas. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5. Saídas são 6. S1, S2, S3 até S6. E depois o número da linha. Então, já a cara do sistema vai mudar para vocês. Vamos trazer a plaquinha, a gente vai mostrar como vocês vão saber as linhas de vocês, mas só para vocês perceberem que é uma mudança radical no que a gente vinha fazendo. E por último, a gente, junto com essa empresa, percebeu que para otimizar essas linhas, a gente precisava sim de uma contratação única. Não seriam 2, 3, 4 empresas ou 10 que já facilitariam muito o serviço, mas sim uma empresa que possibilitaria todas essas melhorias que a gente buscava nesse contrato. E daí esse novo modelo foi especificado através de um termo de referência para fazer a licitação. Então a gente viu aqui que através dessa roteirização a gente conseguiria uma melhor gestão da frota e que isso, embora como o Juliano mostrou, o custo do contrato subiu mais ligado à padronização e à tecnologia e à segurança da operação, que a gente vai ter uma presença maior dos funcionários da empresa durante a execução do contrato, mas foi uma especificação que reduziu o número de veículos. Hoje a gente vai fazer as mesmas rotas que a gente pensava, atender os mesmos usuários ou mais, como o Juliano mostrou. A gente teve um aumento de usuários, mas com menor número de veículos em princípio. Os veículos vão ter padrão, uma empresa só, que normalmente faz a compra dos veículos uma vez. São veículos basicamente do mesmo modelo, normalmente, não necessariamente, mas normalmente. São veículos que não vai ter essa diferença. Vocês, com toda razão, reclamam para a gente: ah, mas o meu veículo é um micro-ônibus, mas o da minha empresa é pequenininho, parece um transporte de criança. Muita gente fala isso. Outros são maiores, que são micro-ônibus. Por que tem essa diferença? Porque são empresas diferentes. E a especificação está certa. Agora a gente tem uma empresa só. Então todos os veículos vão seguir um padrão. A gente não vai ter diferenciação. Por que o dele, que paga a mesma coisa que eu, é diferente? Viu? Todos vão ter ar-condicionado, que algumas empresas mandavam, embora não fosse obrigação, outras não. Então a gente vai ter essa padronização. Se contar a padronização de limpeza dos veículos,
corretivo, preventivo, é a mesma empresa que a gente está tratando. Então, se alguma coisa de errado acontecer, a gente sabe para quem buscar a solução, para quem exigir que a solução seja adotada e para quem depois, se for o caso, penalizar se a solução não foi adotada, de acordo com o que a gente solicitou. Isso implica, como eu já disse, no padrão de solução das ocorrências, vai ter um preposto da empresa aqui no atividade administrativo e em horário estendido por telefone celular. Ou seja, a gente vai ter um contato direto com a empresa. As soluções vão ser muito mais rápidas do que são hoje. Embora a gente tenha uma taxa de ocorrência de não realização de viagem muito baixa, perto do número de viagens que a gente realiza por dia, muito baixa. A ocorrência chega a menos de 1% de não realização de viagens no ano. É muito, muito baixo. Uma taxa de sucesso bastante alta. Embora o serviço no dia a dia tem muito que melhorar. A gente percebe isso e conta que com essa atualização do modelo vai acontecer. E o controle de acesso, que agora vai ser uma realidade. Como é uma empresa, a gente vai conseguir fazer isso. A gente está fazendo piloto em 2 linhas, que já são operadas pela vencedora de administração, que é a Rápido Sumaré. Eles vão falar um pouco depois do aplicativo para vocês. Talvez seja a principal ferramenta de tecnologia trazida para o usuário. Agora, as ferramentas de tecnologia para a gestão de fiscalização vai ser um salto gigante, mas para vocês em específico vai ter uma plataforma para celulares, aparelhos móveis, para dentro das linhas. E o controle de acesso vai funcionar com a carteira funcional da Unicamp, a carteirinha nossa, um leitor de aproximação dos veículos. Os procedimentos a gente vai detalhar depois para vocês. A gente está confirmando algumas questões técnicas com a empresa. Então, a gente não pode dar muito detalhe, mas se vocês tiverem perguntas mais específicas, no final a gente tenta responder para vocês. É isso que eu comentei. Agora, nesse novo modelo, a gente conseguiu contratar um termo, né, de contrato mais flexível. Essas alterações de nota, de pontos ou de horários, ela se dá simplesmente por uma ordem de implantação com a ordem de serviço diretamente para a empresa por meio de ofício. Não preciso mais passar nem pela DGA, nem pela PG, nem fazer o caminho de volta. Então, é uma coisa que é para acontecer em 15 dias. A gente tem regras específicas para a solicitação dessas alterações, mas se vocês cumprirem essas regras, demonstrarem para a gente que essas alterações são necessárias, vai ser muito rápido. A gente vai conseguir atender de uma forma bastante satisfatória essa questão, que eu sei que é um ponto que pesa para vocês. A questão do rastreamento em tempo real, como eu disse, vai ter um aplicativo. O rastreamento vai servir não só para a gente da fiscalização, mas para vocês. Então, vocês, na palma da mão, aí, vão conseguir saber onde está o veículo de vocês. Não vai precisar ficar nos grupos de WhatsApp, que eu sei que tem um monte. O ônibus já passou aí, quanto tem? Isso aí cada um vai poder ver sozinho, só olhar aqui, compartilhar. Vocês podem até usar os grupos, mas não para conhecer. Mas vocês podem compartilhar print para quem, sei lá, não quer baixar o aplicativo, não sei por que não, tem gente que às vezes não. Mas tem várias funções que a Andressa depois vai e o Anderson vão mostrar aqui para vocês. E isso é muito importante, a gente saber onde o serviço está. Porque é um serviço diferente dos outros que a gente presta para a universidade, que ele não acontece aqui dentro. Está espalhado em várias cidades, não, como eu disse, não só na região metropolitana de Campinas, mas além dela. Esse aplicativo que eu falei, e a equipe por fim, a equipe de fiscalização do nosso contrato, até por uma exigência legal mesmo, né? Quantos serviços estão sendo prestados pela administração pública, tem que ter um fiscal de contrato trabalhando. Eu, no cargo de gestão, os outros gestores da Unitrans, sempre estamos à disposição, independente do horário. A gente vai atender os chamados, mas não é o ideal. Por quê? Porque eu não estou perto do serviço. Então, eu preciso, além desse tempo dos contratos atuais, que já é demorado, diante dessa pulverização de empresas, quando chega em mim, eu preciso fazer um caminho muito maior para chegar na informação.
está longe. Então, a equipe de fiscalização final mesmo, que está próxima do serviço, monitorando todos os passos, ela vai ficar trabalhando em turnos aqui. Uma novidade que na Prefeitura Universitária começou nos restaurantes universitários e agora foi estendido. Tem também, lógico, sobre aviso e a questão de hora extra para a questão de água e energia, manutenção de crédito. Isso tem, mas de forma institucionalizada e direto. Começou pelos restaurantes universitários, agora vem para a Unitrans. Então, a gente vai ter uma equipe de fiscalização de segunda a domingo, de dias de semana, das 6 da manhã até as 23 horas, e de finais de semana, das... não lembro, mas até as 20 horas, não lembro quando começa. Acho que é das 7 às 20, porque a Graça está meio soprando aqui. Das 7 às 20. Por quê? Os fretados funcionam no final de semana, principalmente para a área de saúde. E também temos outros serviços de transporte contínuo e fretado, né? Que é a moradia, o circular interno e o Vamos, né, que é o carro elétrico para pessoas com mobilidade reduzida. E também a nossa ideia é expandir esse serviço no final de semana, como aconteceu com a moradia esse ano. E a moradia estudantil. Então, a equipe de fiscalização também, pela extensão do tempo de trabalho, disposição do trabalho, vai conseguir resolver mais facilmente os problemas que vocês, porventura, enfrentem aí durante as viagens. Eu acredito que seja isso, né, Mário? Os slides, né? Tá. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, mas antes de finalizar e abrir para perguntas, eu vou chamar tanto o Anderson, que trabalha aqui no Unitrans com a gente, que ele foi cadastrado numa dessas linhas pilotos, baixou o aplicativo e vai demonstrar para vocês aqui na tela um pouquinho da carinha dele, as funções, e para auxiliar nessa parte técnica, e ele como usuário também, como vocês estão aprendendo agora, nada melhor do que alguém que é dono do negócio para explicar. Então, uma representante da empresa, Andresa, vai subir aqui também no palco para auxiliar nessa demonstração. Então, obrigado. Eu falei que eu ia tocar nesse assunto, não toquei, muito bem. Só para falar dessa importância dos dados. A gente fez essa roteirização, e isso talvez implique nas perguntas do final. Sei que vocês estão preocupados com a linha que vocês vão pegar, tudo que vocês vão saber, como vai funcionar. É normal, super legítimo isso. Mas, assim, a roteirização que determinou essas novas linhas. Essa roteirização foi feita há 1 ano e meio. De 1 ano e meio para cá, não só os usuários entraram, não sei se algum de vocês estava antes desse 1 ano e meio, se está depois, como que funcionou, mas mesmo quem estava pode ter mudado de endereço, porque, enfim, a vida é dinâmica, vocês sabem, tudo sabe. Então, a gente, para fazer essa roteirização de 1 ano e meio atrás, usou os dados do endereço da DGRH, que é o dado oficial da universidade. A gente tem um cadastro do endereço que eu pretendo não mais utilizá-lo, porque não é o cadastro oficial da universidade. O ideal é que tenha uma entrada de informação de endereço da universidade toda e que todos que precisem desses dados consumam essa base de dados. Então, a gente vai criar essa integração com a DGRH. É muito importante que no serviço de transporte a gente tenha confiabilidade dos dados do endereço. E para isso, precisa da ajuda de vocês para manter esses dados atualizados. Como eu disse, a autorização foi feita há 1 ano e meio. E agora a gente pretende iniciar a operação desse contrato no dia 20 de janeiro. Todas as minhas mãos. Falta pouco tempo. E a gente, já jogando os novos usuários nessa autorização, viu que ela deveria ser ajustada. 1 ano e meio é bastante tempo para transporte. Então a gente está fazendo uma atualização dessa autorização. E por isso mesmo, eu poderia chegar hoje para vocês e mostrar cada um de vocês está nessas linhas roteirizadas há 1 ano e meio atrás. Mas isso não vai ser suficiente, não vai ser preciso, vai, na minha opinião, gerar ainda mais ansiedade, porque provavelmente não vai corresponder à expectativa que a gente tinha 1 ano e meio atrás.
Então, a gente pediu essa atualização. Tanto a empresa que fez um ano e meio atrás, quanto a Sumaré está nos ajudando nessa atualização. E assim que a gente tiver o resultado, antes do dia 20, obviamente, não vou precisar uma data para vocês não ficarem me cobrando, mas acredito que dia 5 de janeiro a gente já tenha tudo no nosso site para consulta. E daí vocês vão entrar ali, com matrícula, com CEP, a gente vai definir como vai ser o procedimento, e vai mostrar a linha certinha, qual é a nomenclatura, qual é a rota que vai fazer. Não se preocupem com isso agora. Confiem na gente que a gente vai fornecer essas informações para vocês. De novo, a gente pegou os dados do DGRH. Então, se vocês estão com dado desatualizado lá, a roteirização não vai atender vocês direito. A gente precisa de dado. A gente buscou dado oficial. A gente já sabe disso porque, quando a gente colocou no mapa, a gente viu pessoas, por exemplo, que estavam com endereço em Minas Gerais. Obviamente que ela era de Minas, passou no concurso da Unicamp, começou a trabalhar no Globo, uma região mais próxima daqui, não necessariamente para Campinas, Sumaré, sei lá, mudou para cá, e esqueceu de fazer a atualização cadastral do endereço antigo. A gente foi fazer a roteirização e viu que a pessoa estava em Minas Gerais. A gente sabe que está errado. Então, essas coisas vão acontecer e a gente, assim, também está com o canal aberto para saber dessas situações, se for uma situação específica de cada um de vocês, para tentar buscar a melhor solução. Bom, mas isso que eu quero dizer da importância dos dados cadastrais. Bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson, faço parte da equipe da Unitransp ainda esse ano. Eu trabalhava na DAE anteriormente, faço parte da prefeitura há 11 anos aí, já fui estagiário da DGA e já trabalhei na Funcamp. Então, tenho alguns anos aí e sempre usei o sistema de fretado, tanto como funcionário Funcamp, como estagiário, e agora sou usuário da linha 28, moro em Sumaré. Então, vou falar com um pouco de propriedade aqui para vocês, que esse aplicativo aqui ele vai ajudar bastante a gente. Tá? Eu até deixei aqui na tela para mostrar para vocês o passo a passo para vocês baixarem o aplicativo e como a variação aqui de celulares, Android ou iPhone, o meu no caso é Android, então eu vou mostrar para baixar aqui na Play Store. Mas vocês que têm, quem tiver iPhone, na Apple Store também tem esse aplicativo disponível. Eu percebi que vários de vocês já pegaram o celular, baixando. Então, eu vou fazer uma observação importante. Nós estamos, junto da empresa contratada, definindo como vai ser feita a autenticação dos usuários do Unicamp nesse aplicativo. Isso não foi definido ainda, por questões técnicas, de desenvolvimento, é uma equipe terceirizada que faz esse aplicativo, não é uma empresa contratada. A gente já fez algumas reuniões para sair esse desenvolvimento aqui exclusiva para a Unicamp, já que esse aplicativo ele é usado não só pela Rádio do Sumaré, mas por outras empresas de transporte e para o público do Brasil inteiro. Então, a gente queria uma experiência para o usuário Unicamp que fosse diferente desses outros usuários espalhados pelo Brasil. Inclusive, se possível, a gente ainda não pode cravar, mas é uma necessidade que a gente colocou aqui, que provavelmente vai ser atendida, de a gente usar a mesma autenticação CISI, nossa, única da Unicamp, como todos os outros serviços que a gente utiliza aqui na universidade. Então, embora vocês já possam baixar o aplicativo, vocês têm o celular na mão, eu só peço para que vocês não façam o cadastro, porque o cadastro atual hoje no aplicativo ele depende de registro de CPF, e-mail, um monte de outras coisas, como um usuário normal do Brasil inteiro. Vocês podem, é um aplicativo público. Não estou falando que vocês não podem fazer isso. Só estou falando que seria melhor que aguardassem um pouco para não haver algum conflito do endereço do usuário que vocês vão cadastrar agora com os novos requisitos que a gente está pedindo para a empresa de autenticação. Para não criar dois usuários diferentes e ter algum conflito desse tipo. Então, vamos lá. Essa é a carinha que ele vai aparecer na Play Store, símbolo em vermelho, ABM Plus. Vou fazer o login aqui com os meus dados.
na transmissão de tela ele não permite eu digitar. Tem que tirar da transmissão aqui, só um minutinho, gente. Mari, Sérgio, arruma aí para minha transmissão. Isso. Certo, essa vai ser a carinha então que vai aparecer para vocês no aplicativo. Vai aparecer a linha que vocês tiverem cadastrados, ok? Então, sempre uma linha de entrada e saída. Aqui no caso, a gente está fazendo o piloto na linha 51 e 71. A gente informou isso no site, usuários que são cadastrados na 51 e 71 estão passando por esse piloto, né, de autenticação, de passar o crachá, né, controle de acesso. Então, no caso, eu sou da linha 28, mas a gente colocou aqui a 51 para mostrar para vocês como que funciona a verificação da rota no aplicativo. Aqui vai ter essa cara, vocês estão percebendo que aqui tem aqui o número da linha, o turno que é, no caso, administrativo e S de saída. Aqui, 51, ADM, entrada. E aqui tem os dias da semana em que essa linha faz. Administrativo, só dias de semana, e linhas que serão de turno, vai estar em verde aqui, o domingo e o sábado. Se vocês quiserem alterar essa ordem, né, aparecendo saída em cima e entrada embaixo, basta clicar naquele botão de seta azul e branco ali, colocar para a ordem alfabética, ele já muda entrada em cima e saída embaixo. E aí, para verificação, basta clicar em uma delas, já vai aparecer aqui o mapa com o ponto inicial, sendo esse verde, e os demais pontos de parada da linha nesses balãozinhos azuis. E a rota dele nessa linha vermelha, certo? Vou dar um zoom out aqui, para vocês verem todo o trajeto. A gente vai conseguir estar acompanhando o ônibus em tempo real conforme ele for passando por esse traçado da rota. Se a gente clica aqui num dos balões, a gente vê aqui as informações dele. Horário previsto, endereço completo, com número, CEP, tudo certinho. E tem também um coraçãozinho ali, que é para você favoritar esse ponto. Vamos supor, eu pego um ponto, se eu pego um exemplo nesse ponto, Nelson Pereira Bueno, número 100, eu favorito ele. Isso é uma função bem legal do aplicativo, porque ele notifica quando o ônibus estiver próximo. Eu dei um print numa notificação aqui para vocês verem. Parece mais ou menos assim. Veículo, placa tal está próximo. O veículo está próximo na rua Nelson, tal, Hortolândia, mostra o horário. Vocês viram ali que quando ele clicou no ponto, apareceu um horário, né? Mas o ideal é vocês acompanharem ou mesmo do mapa, o deslocamento, ou através dessa notificação. Talvez a Andressa possa falar um pouco de configuração de alarme, eu não sei se está disponível, mas por que eu digo isso? Porque o horário, embora apareça no aplicativo, é um controle mais do centro de controle e operação da empresa, não é do usuário. Esse horário é para ver se o ônibus está seguindo a estimativa do deslocamento dele. A gente, quando contrata um serviço de transporte fretado, a gente fala o ponto inicial e o ponto final, os horários. Então, se atrasou no ponto inicial, o serviço não está prestado. A gente vai ter uma inexecução parcial. Se atrasou no ponto final, a mesma coisa. Agora, nos pontos intermediários, por condição de trânsito, às vezes tem impedimento, a gente não pode obrigar a empresa a cumprir esses horários. Então, não é porque está ali no aplicativo como referência que é um horário que o veículo obrigatoriamente vai passar. É só para ter uma estimativa mesmo. Então, mesmo hoje, vocês já devem ter tido essa experiência de ligar lá para a Unitrans e perguntar, mas que horas que passa no ponto da rua tal? A gente não fala. A gente sabe mais ou menos, mas mesmo assim a gente não fala. Agora vai mostrar no aplicativo. Por que a gente não fala? Porque a gente não pode cobrar a execução desse horário. Simplesmente por isso. A gente cobra sempre o ponto inicial e o ponto final, porque a gente não está falando aqui de metrô, a gente está falando aqui de ônibus.
outra dinâmica. Eu gravei uma parte da tela quando eu estava acompanhando a rota desse ônibus na entrada, né? Vai ser mais ou menos assim que vai aparecer para vocês, uma linha azul e o ônibus ali com o horário que ele está passando. Tem uma outra gravação aqui, mas para exemplo para vocês, sempre conforme o ônibus vai andando, o aplicativo atualiza a cada 15 segundos, né? De 1 minuto, ele vai atualizando em tempo real e mostra ali o traçado do ônibus conforme ele vai passando. Então, só para mostrar para vocês a carinha como que vai acontecer quando o ônibus estiver em movimento, né? No caso, como essa linha já foi feita, então aqui não tem ônibus andando aqui, por isso que não tem esse traçado azul. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Andresa, tá? Faço parte do setor de tecnologia embarcada, sou líder no setor e vou dar algumas observações um pouco técnicas, mas para vocês conseguirem observar melhor o acompanhamento do veículo em tempo real. Vou aproximar aqui um pouquinho. Nós conseguimos ver um traçado de 2 linhas. Uma linha em azul, que é o que o veículo realizou, e a linha em vermelho, que é o programado para ele realizar. Em cima do veículo tem um horário. Esse horário aqui é de comunicação do equipamento instalado no veículo com os nossos servidores para poder mostrar em tempo real para vocês. Então, caso tenha algum atraso e esse horário não esteja o mesmo horário que nós temos, né, no nosso dispositivo, então nós conseguimos informar a questão do atraso, tá? Caso haja esse atraso de comunicação ou então de comunicação em tempo real com o aplicativo. Tá? Então, quanto mais próximo esse horário tiver do nosso horário real, está atualizada a comunicação do veículo que está sendo passado e transmitido pelo aplicativo. Tá? A questão da notificação do ponto, ela acontece a partir de 3 quilômetros que o veículo estiver próximo do ponto favoritado. Então, como o Sal falou, como não tem nós não temos a disponibilidade de acompanhar ali através exatamente do horário, nós temos por proximidade, né, devido ao ponto cadastrado naquela localização e o equipamento instalado no veículo, que nós conseguimos medir por proximidade. Ok, então voltando aqui na tela do aplicativo, vou mostrar para vocês a opção dos tickets, né? Eu até abri um aqui. Esses tickets, está escrito ali naquele botão vermelho, novo ticket. Se você clicando ali, seria para registro de reclamações. Em caso de, sei lá, poltrona quebrada, não reclinando, o ônibus está muito sujo, alguma inconformidade que vocês percebam. Preenchendo esses campos aqui, ó, clicando sobre a linha, vai aparecer se é entrada ou saída. Tem que selecionar aqui se é entrada ou saída. Vocês digitam o assunto, comentário e envia. Quando enviar, vai aparecer para vocês como se fosse um registro aqui do que vocês escreveram. No caso, eu fiz uma observação ali, o banco está quebrado, tal. Vamos supor que eu esqueci de registrar alguma informação. Eu entrei no ticket e coloquei mais um comentário embaixo. No caso, eu coloquei ali que é um teste e enviei. Então, isso é legal também porque dá para fazer esses comentários, dá para colocar essas observações e aí depois vai ser tratado, né, pela equipe para poder averiguar essas inconformidades. E na parte de perfil, né, que seria o último ícone aqui do canto, estou navegando aqui por esses ícones aqui embaixo, linhas, tickets e perfil. No perfil vai estar os seus dados, nome, CPF, e-mail, e aqui algumas configurações sobre o aplicativo. Se por acaso quiser sair do aplicativo, seria nessa parte do perfil. Então, acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Só mostrar novamente a questão dos pontos. Se por um acaso clicar em remover linha, não aconselho vocês fazerem isso, tá? Embora tenha essa opção para remover linha, depois teria que fazer um novo cadastro, teria que entrar em contato. Esse botão ele fica habilitado ali, né, de remover linha. Então, esse botão remover linha nos testes do Anderson a gente viu, né?
essa possibilidade que traria um pouquinho de trabalho a mais para a gente. Então, a gente vai solicitar a possibilidade de remoção dele. A gente controla as linhas que vocês estão cadastrados, na verdade, vocês podem até fazer uma solicitação, ou entrar por meio de QR Code, tem essa opção, a Andressa pode falar, mas seria melhor que a gestão das linhas fosse centralizada com o Unitrans mesmo. A gente vai pedir, se possível, a remoção desse ícone, para não ter também, mesmo sem querer, acidentalmente, vocês clicam nesse botão aí e gera todo um procedimento desnecessário depois para fazer a vinculação de novo nessa linha. Acho que o Anderson já terminou a exposição aqui do celular, mas eu vou passar para a Andressa, eu acho que ela tem talvez mais algumas questões que a gente, como usuário novo e como contratante novo de serviço, a gente não sabe todas as minúcias aí. E ela, como ela vê o serviço todos os dias, pode ser que ela tenha algo interessante para falar. Bom, pessoal, como informado anteriormente, o dispositivo ele é totalmente online, tá? Nós conseguimos fazer o acompanhamento em tempo real dos veículos e nos dispositivos Android nós conseguimos ver também a questão da via, se está interditada, se existe um trânsito, como se fosse um Waze, por exemplo, ou um Google Maps. Como a nossa aplicação é baseada totalmente no mapa do Google, então nós conseguimos compartilhar algumas funcionalidades do Google também para justamente auxiliar vocês na usabilidade ali em tempo real. Então, por exemplo, no acompanhamento, nós temos alguns percursos que estão com essa linha amarela ou então com essa linha vermelha. Quer dizer que nós temos ali algum trânsito ou alguma coisa interditando a via. Pode ser que cause, né, ali o atraso de alguns minutos do veículo na chegada do ponto. Então, nós conseguimos ver essa identificação, né, foi uma atualização recente, para saber se realmente, por exemplo, o veículo que nós estamos acompanhando, ele está parado muito tempo numa localização. Se não é um local de embarque e desembarque, pode ser que seja algum ponto com trânsito, tá? Então, eu acredito que isso vai auxiliar muito você na usabilidade do dia a dia e espero poder compartilhar, né, essa experiência que eu tive utilizando o aplicativo e foi muito boa. Então, espero que vocês também tenham essa mesma experiência, né? Nós sabemos que principalmente para mulheres, né, às vezes ficar aguardando muito tempo no ponto, dependendo do horário, um horário um pouco onde a gente não tem muita luminosidade na localização onde nós estamos esperando. Então, nós conseguimos utilizar alguns recursos do próprio aplicativo para a questão de segurança também com a notificação. Então, isso é muito importante. Obrigada, pessoal, pela atenção de todos.